Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é quinta-feira, a famosa quinta-feira depois da super quarta. Então a gente vai contar para vocês como é que foram as decisões de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E além disso, quais surpresas ou não que a gente também teve depois dessas decisões. Mas não para por aí, a gente vai trazer estatísticas de crédito, vamos falar como é que estão aí os juros em cada uma das modalidades para pessoa física, como é que está caminhando a inadimplência também. E tem IGPM hoje, então a gente vai comentar isso com vocês. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia da ressaca da super quarta aí. Vamos ver o que aconteceu, explicar os comunicados, explicar o que os comitês estão esperando aí, o que eles já sinalizaram. O mercado já parece que não gostou muito aí do recado do Copom, ficou meio bravinho. A gente vai explicar tudo isso para vocês. Mas tem também aí dados do cartão de crédito, tem o IGPM mostrando uma desaceleração e também mostrando aí um certo absurdo aí dessa expectativa de juros tão altos na economia brasileira, mas a gente vai passar por tudo isso nesse dia de hoje. E antes vamos falar aqui da nossa agenda, né, Débora? Então, o que o nosso telespectador pode esperar hoje? Hoje o espectador pode esperar uma agenda bem recheada, bem longa aqui, porque tem muita coisa no dia de hoje. Então, começando aí por antes da abertura, né? O que já saiu antes da abertura dos mercados? Balanço da Caterpillar, balanço da International Paper e balanço da Mastercard. Depois disso, vocês vão ver que a agenda está tomada por uma série de PIBs do quarto trimestre ainda preliminares na Europa. Então, quem já divulgou PIB aí? Vamos ver. A França, a Alemanha, a Itália, a zona do euro. Vamos continuar porque tem mais indicadores na sequência. Então, na parte da manhã, como vocês podem ver, a agenda foi tomada por PIBs na zona do euro e na Europa de uma forma geral. Quem divulgou também, México, às 9 horas. Mas nesse intervalo tem outras divulgações importantes. Então, por lá na zona do euro, também teve índice de confiança do consumidor e sentimento econômico. Inclusive, isso está repercutindo até agora, principalmente aí como é que estão essas expectativas para a economia europeia, até porque agora há pouquinho também teve decisão de política monetária por lá, mas nesse intervalo aí das 7 às 9 a gente teve as divulgações aqui no Brasil da FGV. Então, IGPM de janeiro, confiança dos serviços e confiança do comércio. A confiança nesse mês de janeiro ela está patinando um pouquinho, depois a gente vai compilar e trazer os principais pontos para vocês. Ainda teve decisão de política monetária na África do Sul e na zona do euro, como eu já falei. Então, a gente teve divulgação do índice de confiança do consumidor e do sentimento econômico na zona do euro no mesmo dia de política monetária por lá. Então, a Christine Lagarde ainda está falando, ela está no seu pronunciamento, que começou agora às 10h45, falando justamente dessas dificuldades que a Europa, de uma forma geral, vem enfrentando de engrenar a sua economia. Mas antes disso, já teve a leitura a primeira leitura do quarto trimestre do PIB dos Estados Unidos e por lá saiu aquele índice de preços de gastos com o consumo pessoal e o núcleo, mas não é aquele mensal, tá? Esse é o trimestral. O mensal ele sempre sai no dia seguinte, que é o que normalmente o Banco Central acompanha um pouco mais de perto para identificar ali como é que está essa inflação, a questão da renda, para tomar suas decisões de política monetária. Nos Estados Unidos também saíram os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 25 de janeiro e vendas de imóveis pendentes deve sair daqui a pouquinho. Depois do fechamento, a gente começa a ter de novo uma agenda repleta de balanços. Então vamos ver quem divulga resultado hoje. A Apple, o balanço da Intel, da Visa, Deutsche Bank também, mas esse é ao longo do dia, não tem um horário. E ainda temos balanço da Shell no fim do dia no Reino Unido. E durante essa semana, a Ásia continua fechada, então Hong Kong, Taiwan e China continental sem mercado. Coreia do Sul também sem mercado por conta do Ano Novo Lunar Chinês. Na verdade, não é o Ano Novo Lunar Chinês, é o Ano Novo Lunar. É que muitas pessoas falam, é o Ano Novo Chinês, mas é o Ano Novo Lunar. Ótimo, Débora. Então, vamos aqui para o Brasilzão falar do primeiro notícia aí, que é o IGPM, que ele desacelerou bastante, ele chegou em 0,27% agora em janeiro, e a desaceleração tem a ver com a desaceleração também, na verdade, queda da taxa de câmbio que a gente observou aí nesse mês de janeiro.
porque o IGPM é um índice muito volátil, né, muito ligado ao câmbio, porque o preço ao produtor ele tem muitos itens que são cotados em dólar, e isso aí faz com que você tenha, então, essa desaceleração observada. Vamos começar a ver os gráficos que a gente montou aqui para falar do nosso amigo IGPM, né? A gente vê que o IGPM ele sai de 0,94 para 0,27% nesse mês, e a queda foi puxada pelo IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor. Então ele sai de 1,21 de alta no mês passado, porque a gente teve um mês muito volátil em dólar, e agora uma alta só de 0,24. E com altas bem pontuais, principalmente do café, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele ficou muito semelhante ao que a gente viu no semestre passado. Calma que a gente tem ainda o outro ponto aqui. Ele ficou muito parecido com o que a gente viu aí no mês passado. Então ele estava em 0,12, 0,14 agora, então a gente pode falar que ele ficou na mesma, né? E o índice de preços à construção civil, ele teve uma alta, ele saiu de 0,51 para 0,71. Ele acelerou em todas as faixas, tirando no IPC, quando a gente pega o acumulado de 12 meses. Então ele chegou a 6,75 agora no acumulado em 12 meses. O índice de preço ao produtor chegou a 7,59. O IPC ele teve uma queda no acumulado, ele chega a 3,56. E o INCC ele subiu para 6,85. Agora sim, vamos ver o que fez com que o índice aumentasse, que o índice caísse, né? Então vamos ver aí quais são os principais componentes. Ó. A gente viu que, diferente do que a gente estava vendo no IPCA 15, por exemplo, que começa a aparecer educação nessa brincadeira. Então a gente vê que já teve alta do ensino superior, teve alta do ensino no ensino fundamental, 4,44 do fundamental e 3,49 do ensino superior. O tomate, voltamos a usar colares de tomate agora, porque subiu 20,33% o tomate. É uma questão de sazonalidade, porque os hortifrutis eles ficam piores no começo desse ano, a qualidade e oferta dos hortifrutis acaba caindo, tanto que a gente viu aí alta de preço de cebola, alta de preço de cenoura, alta de preço da alface, das frutas. Então o hortifruti ele piora bastante nesse começo do ano, e o tomate foi o que mais sentiu, 20,33% de alta. O perfume subiu 4,15%, café em pó subiu 8,05%, também subiu muito ao produtor também. Então a gente vê que o que está puxando ainda é café. Carne não apareceu aqui, que parece uma boa notícia, inclusive o bovino caiu mais um mês consecutivo para o produtor, então daqui a pouco a gente deve ver algum reflexo disso no preço da carne. Então talvez em fevereiro, talvez em março a gente comece a ver a carne voltando a cair, porque o bovino está caindo novamente, a situação está melhorando um pouco, a situação climática no centro-oeste. Então, talvez as carnes comecem a aparecer aí com uma pequena queda, mas o café continua pesado. E não é questão só climática, você também tem a questão da demanda chinesa. Isso aí está interferindo bastante no preço do café. Até vi hoje aí que começaram a vender algumas bebidas sabor café. Então, a situação aí, o pessoal está exagerando nisso. O que fez o índice ficar menor aí? O que caiu? Batata inglesa, 12,72, condomínio residencial, 1,32, aluguel 1,1, passagem aérea 11,16 e tarifa de eletricidade 9,81. Bem parecido com o que a gente viu no IPCA 15, com a tarifa de energia elétrica sendo o principal responsável pela baixa do IPC, aliás, a tarifa também baixou na época do IPCA 15 e também foi responsável pela baixa do IPC. Então a gente vê aí esse retrato que a gente tem da inflação brasileira começando a ter a sazonalidade do mês de fevereiro, janeiro, fevereiro e março, que é hortifruti subindo, também itens de educação subindo, o café ainda sendo um grande problema, mas a tarifa elétrica dando uma aliviada no nosso bolso, Débora. E parece, né, que mesmo com esses indicadores da inflação, claro, a gente sempre tem que olhar a inflação de uma forma mais ampla, mas mesmo com os indicadores aí da inflação mostrando um comportamento um pouco até mais contido do que nos outros meses, o mercado financeiro ele quer mais juros, até colocou como ponto de atenção alguns recados, a gente vai falar de comunicado do Copom daqui a pouquinho, colocou como ponto de atenção algumas partes do comunicado do Copom. Mas antes de falar do comunicado do Copom, vamos ver como é que ficou essa decisão da taxa de juros aqui no Brasil.
porque a taxa de juros subiu ontem, né, para choque de zero pessoas. Talvez aquele respondente que achou que ia subir só 0,5% ficou chocado. O resto não, porque foi cumprido aí o guidance, foi cumprida a sinalização que já tinha sido feita na reunião anterior. Então vamos ver depois desse aumento de 1 ponto percentual que aconteceu nessa reunião de agora e já sinalizada 1 ponto percentual na próxima. Vamos ver como ficaram as taxas de juros aqui no Brasil, né? Vamos ver como ficou depois, a situação depois dessa reunião do Copom. Então aqui a gente tem um histórico bem longo de decisões do Copom, desde lá de 2020, que a gente teve a taxa em 4,25%, depois ela caiu para 2%, ela volta a escalar ali, né, passa por 6%, por 9%, chega a 12%, fica uma boa parte do ano de 2022 em 13,75%, um patamar bem próximo da onde a gente está agora, né, 2022 e 2023, ela começa a ser cortada, chega ali, né, num patamar de 11%, até um pouquinho menos, e volta a subir para 13,25%, que é o patamar que a gente tem agora depois de 4 altas consecutivas da taxa de juros e mais uma alta sinalizada. Com essa taxa de juros a 13,25%, que é o patamar que a gente atinge agora, né, e a gente ainda está esperando mais alta, por aí o mercado já está cobrando. Mas onde a gente fica no ranking de juros? A gente tem tanto o ranking de juros nominais. Tá, o que são os juros nominais? É a taxa de juros mesmo, né? Até vi uma confusão quando a gente falou isso da última vez. É a taxa de juros nominal, então é aquela que está sendo praticada. O Brasil está em 4º lugar na taxa de juros nominal, com 13,25%. Em primeiro lugar está a Turquia, com 45% de juros ao ano. No segundo lugar, a Argentina, com 32%. E a Rússia, em terceiro lugar, com 21%. O Brasil fica em 4º. Depois do Brasil temos México, Colômbia, África do Sul, Hungria, Índia e Filipinas. Mas quando a gente olha os juros reais, então os juros nominais descontado a perspectiva de inflação, então aqui a gente joga a perspectiva de inflação para frente, pega, né, essa perspectiva de inflação e desconta dos juros nominais que estão sendo praticados. A gente tem a segunda maior taxa de juros, continuamos no pódio, só que o nosso pódio mudou. A gente continua na frente da Rússia, mas estamos agora atrás da Argentina. A Argentina não aparecia no ranking de juros reais, mas ela está com uma inflação projetada aí um pouco menor e aí agora ela voltou a aparecer, porque antes ela nem aparecia. A taxa de juros era alta, a perspectiva de inflação também era alta, isso comia, vamos pensar assim, a taxa de juros. Então sempre a gente estava brigando com a Turquia ali no pódio, né? A Turquia sumiu pelas perspectivas inflacionárias e a Argentina agora está no primeiro lugar e o Brasil em segundo. Então a gente não está só perdendo no futebol, a rivalidade para além do campo aí, além da Copa, agora a gente está brigando no pódio de juros reais com a Argentina e a Rússia também ali no terceiro lugar, né? E aí eu sempre trago aquela reflexão, o mercado ele quer mais juros, ele já sinalizou que achou ali o comunicado que a gente vai falar daqui a pouquinho brando, então o mercado sinalizou que queria mais, né? Vai ter uma alta de 1 ponto percentual e ainda queria uma alta sinalizada de mesma magnitude. Então, o mercado queria pelo menos 15% de juros, né? A gente já viu isso aparecendo no Focus, inclusive outros agentes de mercado financeiro colocando a Selic terminal desse ano mais alta, né? Mais elevada do que já está no Focus. Então, eu sempre trago essa reflexão. Que risco fiscal que a gente tem, que o mercado coloca como centralidade, que justifique o Brasil estar em segundo lugar nas taxas de juros reais com uma taxa de 9,18 ao ano, descontado a inflação. Qual é o risco, né? Quais os elementos desse risco país que o mercado vê que justifique isso? Eu sempre comparo, a Rússia está com uma série de sanções para colocar o dinheiro lá. É até compreensível que ela cobre, tem uma taxa de 21%. A Argentina está sofrendo por vários fatores. E ela tem uma taxa nominal de 32%. Agora, o que justifica o Brasil, esse risco fiscal, esse risco país, de levar a taxa para 9,18 de juros real, tá? Então, já está descontando a inflação. E aí a gente vê que a nossa inflação projetada, ela não é tão alta quanto os outros países. Porque a gente está falando de uma taxa de 45%, da Turquia nem conta porque ela não está no ranking.
mais 32 da Argentina e 21. Então, nossa inflação ela não é uma inflação tão fora de controle também que precisasse de uma taxa de juros tão alta. Mas o mercado continua cobrando. E para quem deve estar no chat com alguma dúvida, a gente vai falar de Copom daqui a pouquinho, como foi a decepção, olha só o ato falho, né? Como foi a decisão ali, mas muita gente deve estar se questionando, mas não mudou a presidência do Banco Central. A gente fala daqui a pouco disso com vocês. Mas o que eu acho absurdo mesmo é a taxa estar em 9,18 de juros real, como se fosse esse patamar de juros que a gente precisa ter no Brasil para que os problemas estejam resolvidos, para que a gente tenha uma taxa de juros compatível com o nosso tal do risco país, uma taxa de juros ali que o mercado ainda quer mais. Então, enfim, né, é o retrato de sempre, é um retrato bem doloroso. Eu acho impressionante. Se a gente for pegar nossos semelhantes aqui, Argentina, Rússia, não daria para a gente falar que nós semelhantes, porque estão em situações bem mais complicadas que o Brasil. Mas pega México, Indonésia, Colômbia, mais ou menos por aqui que a gente está, né? Que países que têm um mercado consumidor bem grande, que tem uma inflação girando na casa dos 5% e que tem situações fiscais semelhantes, economias mais ou menos semelhantes. A Indonésia até não está entrando no BRICS agora, mas não sei se ela conseguiu entrar no BRICS, mas estava até tentando entrar no BRICS. Você vê que eles têm taxas de juros bem altas, né, reais, na casa dos 5%. Ou seja, a gente tem uma taxa de juros que é quase que o dobro da deles, sendo que a gente tem países semelhantes, então não faz o menor sentido. Já ia ser para mim um absurdo a gente estar com uma taxa real de juros de 5%, mas a gente está beirando agora 10% de taxa de juros real. Acho que isso nunca aconteceu na história do Brasil, uma taxa de juros de 10% real. É muito elevada, é muito elevada. Talvez lá para 99, quando você começou o regime de metas de inflação, mas mesmo assim você estava falando de uma taxa de juros de 20%, 19%, com uma inflação que estava na casa dos 10%, 8%. Então, mesmo assim, você não estava com esse patamar tão elevado. E hoje a gente está nisso, 13%, 25%. A gente acabou de ver o IGPM, que os grandes problemas lá não tem nada a ver com coisas que a gente consiga resolver com taxa de juros, ou seja, não vai melhorar a produção de tomate, energia elétrica é preço administrado, não tem... Aliás, a energia elétrica até baixou, né? Mas mesmo assim é preço administrado, não tem muito o que você fazer. Outro que também, café, também não vai reduzir a demanda da China por café e melhorar o preço do café do nada. Então você vê que o nosso problema é de uma inflação de oferta e a gente está atacando os juros para reduzir a demanda, ou seja, a gente vai acabar com a febre matando o paciente. Essa é sempre a analogia que eu vou acabar fazendo aqui, porque é basicamente isso. A gente tem que tratar o sintoma certo. Não adianta a gente ficar atacando. Até saiu ontem uma notícia falando que os próprios ortodoxos estão ficando assustados, falando, peraí, eu acho que está começando a aparecer um patamar meio irreal dessa taxa de juros, porque qual que é o limite disso aí para você conseguir frear a economia brasileira? O quanto dessa inflação aí realmente é fruto de problemas aí de demanda muito alta? O pessoal está falando, eu acho que estão começando a exagerar na dose. Então, até o pessoal ortodoxo, liberal, está começando a comprar esse discurso. Quem sabe agora, com os liberais falando, eles ouvem a gente, né? E começam a tomar umas atitudes mais razoáveis. Mas o mercado que já jogou aí para escanteio qualquer racionalidade, parece que nem os liberais querem ouvir, e ficaram bravos com o comunicado, né, Débora? Explica um pouco esse absurdo que foi. Pois é, a gente teve só um complemento, a Indonésia, ela entrou no BRICS recentemente, mas vamos para o comunicado, né? A gente teve o comunicado do Copom, né, depois que a decisão foi tomada, porque por mais que a gente tenha, né, por mais que a gente tenha a decisão já dada, então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a expectativa era de manutenção lá, a expectativa era de corte de alta aqui. Hoje eu estou cometendo vários atos aqui, falando sem o que eu penso. Mas enfim, a gente teve mais uma alta aqui dos juros, a manutenção lá nos Estados Unidos. E isso, né, já era basicamente esperado, né? A gente viu o monitoramento ontem com praticamente 99% de probabilidade que era isso que ia acontecer mesmo. Mas o que na verdade, queriam ver?
o comunicado do Copom e a coletiva do Jerome Powell em seguida. Jerome Powell, ele não mediu palavras ali, ele falou até que poderia subir os juros nos Estados Unidos se achasse necessário, indo ali, batendo de frente mesmo com o Trump. Até perguntaram para ele naquele momento, e o que você achou das declarações mais recentes de Donald Trump? E ele falou, não é o momento de falar disso. E quase ao mesmo tempo, quase concomitantemente, perguntaram para o Donald Trump, o que você achou da decisão de política monetária dos Estados Unidos? Ele falou, também não é o momento de falar disso. Então a gente sabe que tem esse atrito acontecendo lá. Donald Trump quer taxas de juros mais altas e Jerome Powell sinalizou que agora é momento de cautela, que provavelmente virão manutenções e pode até acontecer alta, dependendo de como ficar o cenário por lá. Então isso que era o mais esperado, essa declaração, essa avaliação da mudança de governo e a sinalização do que vem depois. Por aqui, também era isso que era esperado. Então, quando se tem o comunicado ali do Copom, eles querem ver se tem alguma sinalização. Eles, o mercado, os investidores, os agentes financeiros, querem ver se tem alguma sinalização que mostre para onde vai a taxa de juros nas próximas reuniões. Então, a próxima reunião de março, ela já está de março? É março. É março. A próxima reunião de março, olha, gente, hoje é dia 85 de janeiro e eu já tô assim, nem sabendo que dia que eu tô. Hoje, eu sei que hoje é dia 30 porque tem o mapa da mina, porque se não fosse por isso eu ia achar que era dia 90 mesmo. A gente tem ali a reunião de março do Copom já com a alta de um ponto percentual sinalizada. Mas o que eles queriam era saber quais eram as justificativas, que na verdade as justificativas são as mesmas que a gente vê ali nas reuniões anteriores, o olhar para a inflação, é levar a inflação para a meta, enfim, tem uma série de jargões que sempre aparecem nesses comunicados do Copom. Mas o que o mercado realmente queria é saber o que vai acontecer depois de março. E não teve nenhuma sinalização que vai continuar tendo alta na mesma magnitude. Então a gente está falando de altas de 1 ponto percentual. E parece que o mercado ficou um pouco descontente com isso, achou, nem tão descontente, mas achou o comunicado brando, André. Eles falaram, é um comunicado menos rígido, mais brando. É um absurdo isso, porque assim, que eu li, né, 6h30 da tarde, 6h40 que saiu o negócio, tá? Eu fui lá, tive a paciência de ler aquele comunicado que é quase copia e cola, quase todas as palavras sempre igual ao comunicado passado, e no finalzinho aparece lá que por decisão unânime ainda se espera uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, mas não estão descartadas novas altas, que eles vão avaliar o cenário para saber o que eles vão fazer depois de março. Então não tem nada falando assim, a gente vai subir mais 1 ponto percentual e depois parou. Não, eu falo assim, a gente pode até subir mais depois. Então você vê aí que o comunicado, ele falou de tudo que o mercado gosta, falou de desancoragem, falou que as incertezas nos Estados Unidos estão maiores, falou que a inflação fechou acima da meta de inflação do ano de 2024, isso precisa ser corrigido imediatamente, falou aí da desancoragem fiscal, que você tem a situação fiscal piorando a dívida pública brasileira e que isso aí precisa ser corrigido, isso aí está pressionando os preços na economia. Falou tudo o que o mercado queria. Mas o mercado parece que ele quer sangue agora. Um comunicado que foi bem rígido, inclusive, não foi nada brando, como, aliás, bem em linha também com os comunicados que você via na gestão do Campos Neto. Então, até poucas palavras mudaram do comunicado de dezembro para esse comunicado de agora. Então, um comunicado bem rígido não foi bem aceito pelo mercado, que achou que estava muito brando, que achou que que o Banco Central atuou de uma maneira meio eu vou tentar conduzir a narrativa ao invés de ficar seguindo a narrativa, né? O famoso Dovish versus Howich, né? Então não gostou nada o mercado disso, o que é um verdadeiro absurdo, né? Porque eu não sei o que o mercado quer mais, porque só na cabeça deles aí você tem uma justificativa, e não de alguns liberais que ficam falando aí em rádio, jornal, que acha que ficar chamando o governo de Gastão sem uma prova sobre essa questão aí de governo Gastão, né? Um governo Gastão que entrega a meta que ele prometeu, né? Então não consigo entender isso. Mas mesmo assim parece que assim, nada vai agradar o mercado. Eles viram assim, que eles têm poder de fogo e tem ajuda, né? Tem parceiros aí para divulgar a sua versão preferida na mídia, e parece que eles falam assim, já que eu posso atuar dessa maneira deslocada mesmo assim, né?
Então vou apertar o acelerador e vamos ver até onde vai parar, né, Débora? Exatamente, é quase um cabo de guerra ali. O mercado está pressionando para ver realmente até onde o Banco Central vai ceder. E não fiquem espantados que subiu a taxa de juros agora e que já tem uma sinalização de alta para a próxima reunião. Mas mudou a presidência. Não mudou, assim, de fato ali muita coisa. Se a gente for pensar, claro, tem uma mudança grande. Saiu o Campos Neto, entrou o Galípolo, e Campos Neto ele tinha uma coisa bem presente ali de ficar instigando também as incertezas. Ele colocava mais fogo ali no que já estava incendiando, ele colocava muita pulguinha atrás da orelha do mercado financeiro. Então ele valorizava, por exemplo, quando teve o Copom votou ali de forma divergente, né, quando teve esse racha no Copom, ele valorizou isso bastante, ele colocou ali que tinha, muitas discordâncias, muitas divergências, então ele sempre estava ali incendiando esse cenário mais pessimista também. Isso eu acho que é um ponto que deve mudar a partir de agora. Eu não vejo o Galípolo fazendo esse tipo de coisa, colocando esse tipo de incerteza ou aumentando esse tipo de incerteza, que não é o papel do presidente do Banco Central. Mas na forma de condução, eu ainda vejo uma condução voltada para acenos de mercado financeiro. Então o Galípolo ele assume depois de Roberto Campos Neto, né, que fazia ali muito jogo do mercado. E ele não vai mudar isso de uma hora para outra, ele talvez nem mude durante a sua presidência, porque ele precisa também de um terreno menos hostil. Porque se ele começa a ter uma condução de política monetária bem avessa ali ao que o mercado quer, bem diferente do que o mercado quer, o mercado financeiro provavelmente derrube ele. No dia seguinte o dólar vai estar nas alturas e vai gerar um mal-estar e ele vai acabar saindo do posto de presidente do Banco Central. Então ele vai acenar, ele vai jogar assim com o mercado. Eu vejo esses acenos desde antes de ele assumir. Ele já mudou bastante ali para essa postura, né? Começou a falar mais a língua do mercado, começou a falar mais com o mercado financeiro. Então ele vai continuar sim subindo os juros, mas eu acho que o que o mercado também está testando é até onde vai. Tá? Vamos pressionar para ver até onde vai essa taxa de juros. Eu achei completamente, uma coisa fora do comum, depois de uma alta de 1 ponto percentual e a sinalização de outra alta de ponto percentual, com uma possibilidade de continuidade de altas, que é o que está no comunicado, o mercado fala, achei dovish, né, que eles falam, achei brando demais, porque tinha que ter falado de mais uma alta de magnitude. Para onde vai? Para 13,25? Para 15,25? Mas a gente sabe que tem muita projeção rondando por aí. Débora, ainda bem que existe o mapa da mina para a gente se proteger disso tudo, porque olha como começou esse ano, hein? O mercado agora, já não bastava isso, agora o mercado acha que está branda, que está baixa a taxa Selic. Então, quer se proteger desse ano maluco, que já começou com o mercado financeiro no pescoço aí do Banco Central e do Copom aí, querendo mais juros, com extrema-direita fazendo um monte de fake news, Donald Trump, esse dólar maluco que a gente tem. Então, já no 88 de janeiro, que nem a Débora falou, o que aconteceu em janeiro aí não está no gibi. Parece que passou um ano inteiro aí só de coisa econômica estranha que aconteceu nesse mês de janeiro. Então, quer se proteger de tudo isso, gente? Hoje à noite, 8 horas da noite, o mapa da mina 2025. O Eduardo vai falar todas as suas previsões, vai mostrar para você como se proteger aí de tudo nos seus investimentos, de tudo aí que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vai mostrar um cenário completo para vocês sobre o que aconteceu no passado, vai fazer as previsões para esse ano, vai mostrar aí o que a gente previu no passado. Então, é a melhor live econômica que a gente tem na casa. Então, todo ano é de maior sucesso também. Então, aproveitem que é imperdível. iclmercado.com.br. Não se inscreveu ainda, se inscreve, porque é hoje, 8 horas da noite. Daí aparece o sininho lá para você, já toca o sininho. Veja que é imperdível, tá bom, gente? Vamos entregar então para nossos vizinhos agora, né? Vamos entregar para o Rolê ICL, que hoje tem Roberta Garcia e Guga Noblar. Então, nossos vizinhos de cima já estão a postos para receber vocês. E a gente fica por aqui. E para quem vê a gente aí, quem vai assistir o Mapa da Mina, talvez veja a gente de novo por aqui. Então, não vou falar até amanhã, porque vocês vão assistir o Mapa da Mina. Então, até daqui a pouquinho, até mais tarde. Até mais tarde, gente. Tchau, tchau. É hoje, 30 de janeiro, o dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano. O Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite, ele é gratuito e se você já está inscrito,
1 hora antes do evento, vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay. Então, de noite, coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê.